Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast institucional do IBDP. Meu nome é Sandro Lucena, sou como diretor adjunto científico do Instituto e tenho a honra aqui de receber hoje a professora Thaís Riedel, que é especialista em RPPS, tema muito controvertido. Esperamos bater aqui um papo muito produtivo sobre esse assunto que, né, como se diz, tem muita coisa para falar, caberia em muito tempo. Então, seja bem-vinda, professora Thaís. Para nós é uma honra recebê-la aqui no podcast. Oi, Sandra, a alegria é minha. O IBDP tem sempre aí procurado atuar nas questões previdenciárias e para mim é uma honra poder contribuir hoje falando desse tema que eu estudo bastante, também atuo, que é regime próprio de servidores públicos. É uma área do direito previdenciário ainda muito a ser desbravada, ainda temos poucos profissionais que conhecem de forma aprofundada o tema, então acho que vai ao encontro da finalidade do Instituto a gente trazer sim essas questões para que a gente possa compreender melhor esse universo. Com certeza. Bem, o servidor público, a gente fala de reforma da Previdência, a gente tá aí, essa última passou voando, mas já tem aí 5 anos, né? A gente sempre vê aquele temor, né? Eu falo isso que eu tô licenciado da advocacia e tô trabalhando um período lá no TST, então meus colegas são todos servidores. E a gente percebe, né? Você fala, nossa, eu peguei 2 reformas, 3 reformas, eu não vou aposentar, é um caos. E aí, nesse sentido, né? Como que a gente pode fazer um apanhado, um comentário para a gente conseguir fazer assim, um diagnóstico prévio do problema? Por que tanto reformam a previdência do servidor público, né? Cada vez mais esse espelhamento com a RGPS? Como que a gente consegue, de certa forma, orientar esses servidores frente aos desafios? Então, a explicação é histórica mesmo. Quem mexe com o servidor público tem que entender a história, por que as coisas aconteceram, como e por quê, porque é exatamente isso que explica a razão dos servidores públicos serem os principais alvos das últimas reformas. O que acontece? Até a Constituição de 88, no texto originário, os servidores públicos eles não estavam dentro de um contexto previdenciário, e sim administrativo. Se você olhar, eu sempre falo isso muito para meus alunos, é bom entender onde está topograficamente no texto constitucional as coisas. Se você verificar, a parte previdenciária dos servidores está lá no artigo 40 da administração pública, não está na Seguridade Social. O valor pago, no caso dos servidores da União, para previdência dos servidores da União é o orçamento fiscal, não é o orçamento da Seguridade Social. Isso vem de razões históricas. Por quê? Até a Constituição de 88, eu tinha... ela vem com o regime geral, e tem todos os trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que não têm o regime próprio, e a Constituição autoriza que a União, Estados, DF e municípios criem regimes próprios, né? E uma vez criado o regime próprio, esses servidores iriam contribuir para o seu regime próprio e não para né, o regime geral. Só que isso veio depois. Num primeiro momento, os servidores públicos nem contribuíam para a Previdência. Eles tinham uma contribuição para a pensão, porque eles tinham os institutos deles. E aí, quando foi a emenda 3 de 93, que traz a primeira vez a obrigação do servidor público contribuir. Então, o que eu tinha nesse momento? O servidor público, ele entrava dentro de uma perspectiva na cabeça de direito administrativo. Venha se dedicar para a causa pública, você que não vai ter os lucros da iniciativa privada, mas você tem a segurança jurídica de poder aposentar exatamente com o valor da sua remuneração. Aí vem o Instituto da Integralidade e o Instituto da Paridade. Toda vez que você tiver um reajuste entre os ativos, eu terei entre os inativos. Então, essa era a tônica. Estado, eu tinha despesa, era uma despesa, ativos e inativos, administrativa. Então, por isso que o servidor, ele vinha nessa lógica de aposentar exatamente no valor da sua remuneração. Quando isso se transforma, e eu digo que em nome da União, isso começa na emenda 3, e mais especificamente para os estados e municípios, da emenda 20 de 98, que fala, não, agora aqui é contributivo. Fica complicado atuarialmente de eu conseguir garantir exatamente o valor da sua última remuneração, porque atuarialmente eu tenho um histórico contributivo. E aí, a comparação com o regime geral fica muito forte, porque eu tenho o regime geral
limitado a um teto, hoje em torno de R$7.000, e o servidor público podendo aposentar 30 mil, 40 mil, na época não tinha nem limite. E aí, então, essa desigualdade chamou atenção e as reformas vieram com um objetivo muito forte de trazer o mesmo patamar protetivo, tanto o regime geral e o regime próprio. Só que não foi equilibrando os dois, foi só diminuindo esse, até que hoje, se você quiser fazer um concurso público, você já vai ter a aposentadoria limitada ao teto do INSS. E aí, qual foi o modelo? E aí, o que a gente percebe? Em 93, vira contributivo. A partir de 98, começa... Não, agora é preciso que seja tempo de contribuição, não é tempo de serviço. Começa a organizar. Começa a lei 9717, falar, olha, regimes próprios. Agora a questão aqui é atuarial. Vocês têm que começar a ter equilíbrio, controle, porque também era muito descontrolado isso tudo. E aí começa a querer organizar. E muitos municípios, né, acabavam não tendo esse controle, foi gerando a situação de déficit. Então, a história, como eu vi já outro instituto, era um instituto administrativo, não era previdenciário, gerou essa distinção e a partir dali as reformas vieram dando essa tônica. Então veio a emenda 20 controlando, né, botando essa organização, a emenda 41 criando idade mínima, porque a idade mínima, que só foi aprovada agora no regime geral, na emenda 103, ela já acontece para os servidores públicos há algum tempo. Então, é aposentadoria por idade ou idade e tempo de contribuição, que era 55 e 60. E nessas regrinhas, vão tendo que criar regrinhas de transição. Então, a emenda 41 traz regras de transição, depois a emenda 47 traz regras de transição. E a emenda 103, ela vem e extingue as regras de transição anteriores e cria novas. Regras que são muito ruins. Então, os servidores públicos, eles têm esse sentimento de que, olha, quando eu entrei a regra era uma, ao longo do tempo foram mudando e eu vi o meu patamar, né, na minha perspectiva de recebimento de proventos, muito distante daquilo que eu esperava. Isso vai gerando, obviamente, uma indignação. E aí tem um ponto importante, porque esses servidores públicos que ficaram no meio do caminho, quando eles começam a contribuir, eles começam a contribuir de tudo. Então, por exemplo, se eu sou uma CEO de uma empresa privada e tenho uma remuneração, tenho um salário de R$20.000, eu só contribuo sobre 7, a teto, né? Já o servidor público, ele contribuía sobre os 20 mil. Então, poxa, eu tô contribuindo sobre tudo. Então, é uma sensação que quem atende servidor público entende. Porque foram paradigmas que foram alterando, até que chegou um momento que a Constituição falou, olha, regimes próprios, se vocês criarem um regime de previdência complementar, se os entes quiserem criar um regime de previdência complementar, vocês poderão limitar o valor dos proventos dos servidores públicos até o teto do INSS, e eu venho como uma contrapartida e deixo você criar uma previdência complementar. Então, veja, eu saio de um universo que eu tinha zero preocupações com a minha aposentadoria, porque eu tinha garantia que ia aposentar no valor, então meu patamar remuneratório estava mantido, para uma situação atual que eu só vou aposentar até o teto, e se eu quiser, eu participo de uma previdência complementar, que é uma outra lógica, é uma lógica de mercado financeiro, é uma lógica de capitalização. Então, foram muitas mudanças. E os servidores públicos foram os que mais sofreram nessas mudanças, porque toda hora era uma regra de transição nova, quando você estava alcançando, vem outra, quando outra. Então, efetivamente, é importante que a gente entenda todo esse panorama para compreender, porque muitas vezes a gente vê uma leitura superficial na mídia, porque é privilegiado, porque aposenta, mas ele contribuía mais, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque previdência, a gente está falando de situações de longo prazo. Então, é preciso as pessoas sentirem segurança jurídica. E hoje, com tantas alterações de formas tão drásticas, efetivamente há uma insegurança geral. Legal, muito bacana esse apanhado histórico. Eu queria pegar um ponto sobre esse último aspecto que você falou sobre a previdência complementar. Sabe que um grande imbróglio que a gente tem aí são as previdências complementares, mas especialmente tem a da Funpresp.
Muito servidor não sabe se adere, se não adere. A Funpresp, ela é uma solução para quem quer ficar acima do teto. Para quem que ela é boa, ela não é boa, ela consegue equilibrar um pouco melhor, refrear um pouco melhor os efeitos das reformas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, como eu disse, cria-se um novo paradigma que é qual? Olha, eu, Estado, só vou te garantir a aposentadoria até o teto do INSS. Mas eu tenho aqui a possibilidade de ter uma entidade de previdência complementar e você pode aderir. Você aderindo, eu venho e complemento cada R$ 1 que você coloca, eu coloco R$ 1 contigo e vou te ajudar ali até um limite, né, de 8,5%. Tem o Funpresp e o Funpresp Jud, né? O Funpresp legislativo é executivo, o Jud entra judiciário, também entra Defensoria Pública, Tribunal de Contas, né? Então os servidores ficam ali com esse universo. O que eu penso? Na verdade, agora o servidor público está na mesma realidade da iniciativa privada. Então, a mesma coisa que eu oriento uma pessoa que está na iniciativa privada, olha, é importante você ser previdente. Eu agora vou ter que falar para o servidor público, se você vai ter que ser previdente, você vai ter que pensar em futuro. Então, se eu, na iniciativa privada, eu já sei que eu só vou aposentar até o teto, eu tenho que ter outros mecanismos. Um deles é a previdência privada. Mesma coisa o servidor público. Eu também tenho que entender que eu tenho que ter uma variedade ali de aplicações e o que eu vou fazer para poder garantir a minha qualidade de vida, né? E aí, tem alguns pontos que muitas vezes os servidores não avaliam na hora de ver isso. Porque, como eu disse, essa geração que está aposentando, ela veio dentro do conceito paridade e integralidade, né? Então, é uma mudança muito brusca. A gente tem que mostrar o quê? Que tem que fazer conta. Você tem que fazer conta, tem que pensar futuro, tem que fazer planejamento previdenciário. Então, os servidores públicos, hoje a gente faz muito isso. Planejamento previdenciário. Então, ó, hoje eu tenho uma remuneração de tanto, tenho uma despesa de tanto, eu quero ter uma perspectiva daqui a tantos anos de aposentar com tanto. Eu já sei, tá, ali, que eu vou ter um limite do teto e eu tenho essa opção da previdência complementar. E aí tem um ponto que é importante, que a lei tributária, ela autoriza que você possa fazer uma compensação tributária daquilo que você contribui para uma entidade, né, de previdência complementar dentro de um plano PGBL, você pode então compensar com o seu imposto de renda. E o servidor público é muito tributado na fonte, né? Então tem algumas coisas que a gente vai orientando para que a gente consiga ter um investimento atual para lá na frente você ter. O que eu indico sempre é diversificar. Então, acho que a gente tem que procurar receber o máximo da pública, ter uma previdência complementar, às vezes 2, 3, não botar todos os ovos na mesma cesta, né? Mas o principal é que agora os servidores públicos estão no mesmo mundo da iniciativa privada, no sentido de que tem que planejar futuro. Interessante, muito bacana essa percepção do papel que a complementariedade tem, né? Que pela aproximação do regime acaba sendo forçada a pensar de uma outra maneira. E pegando esse ponto de imaginar de uma outra maneira, uma coisa muito comum é que o servidor público pensa ainda todos, né? Assim, 90% tem certeza que chega e fala assim, eu vou apostar com integralidade e paridade. Mas não é bem assim, tanto pelas regras, é uma restrição muito específica, né? Mas a minha pergunta é, a integralidade e paridade, ela é vantagem para todo mundo? Porque, olha, imagine se tiver uma carreira, por exemplo, que não tá tão assim, também é vantagem para esse servidor, como é que fica, como que é a orientação para essa pessoa que tá no meio dessa muvuca toda, mas e tem essa crença, né, que é muito comum. Essa sua pergunta é muito importante, porque existe um mantra, paridade e integralidade, que não está errado, porque efetivamente é uma garantia jurídica, eu poder, olha, eu quero manter o meu patamar, né? Agora, tem que fazer conta. Por quê? Primeiro que, quando a gente fala de previdência, a gente tem que pensar quando e quanto. Então, o que a gente faz no planejamento previdenciário de servidor público? Primeiro, você tem que identificar de onde é esse servidor público. Porque se ele é municipal, estadual, federal, muda totalmente as regras, né? Pode mudar ou não. Tem que analisar. Por exemplo, no meu estado, o Distrito Federal ainda não teve reforma. Então, eu ainda falo de emenda 41, eu falo de emenda 47. Já um servidor público federal já está ali na emenda 103. Então, você tem que entender. Depois, você tem que entender quando ele entrou no serviço público. Porque a data de entrada no serviço público vai definir ali se ele consegue ou não pegar quais regras de transição. A partir dali, você tem que verificar
fazer as projeções quando ele consegue alcançar as regras. Então, olha, porque as aposentadorias voluntárias, você tem ali algumas possibilidades. Então, ó, eu sei que eu chego nessa tal ano, mas se eu aposentar nesse ano, é esse valor. Ao passo que se eu fico mais 5 anos, por exemplo, é esse outro valor. Compensa, não compensa? Bem, e aí, nessas possibilidades, tem regras que vão te garantir paridade e integralidade, se você entrou antes de 2003, e outras que é média. Só que os servidores públicos, eles têm passado por tanto arroxo salarial, a depender da categoria, que quando você tem um servidor de carreira que está muito tempo no serviço público, então ele teve contribuições altas, certo? E você atualiza e corrige essa média, o valor fica interessante. E aí você tendo essa média, até já vi casos de ficar maior do que a última remuneração, inclusive dentro dessa média. E quando você vai para uma regra de média, você também vai ter a segurança jurídica dos reajustes anuais, que é com base na inflação. Porque a paridade antes era uma grande vantagem, mas infelizmente, com as dificuldades de reajuste, eu já vi casos, por exemplo, de uma servidora que ela tinha sido aposentada na média, aí ela brigou para conseguir paridade e integralidade, demorou 9 anos para resolver, quando saiu estava menor o valor, paridade e integralidade, porque bem ou mal da média teve os reajustes todos os anos. Então, eu repito, o servidor público tem que fazer planejamento, o servidor público tem que fazer conta, porque nem sempre a paridade e a integralidade é a melhor opção. Muito interessante. Pra gente finalizar aqui, eu queria tocar num ponto que é dos municípios, que eu acho que é muito relevante nesse contexto todo. É difícil pensar de forma estrutural aí essa questão da Previdência de Servidores Públicos sem ver a questão dos municípios. Eu lembro de uma história de um professor, que é auditor do trabalho também, e foi fazer uma fiscalização no interior, e ele chegou pro prefeito, né, e falou, olha, qual que é o regime jurídico dos servidores? E o prefeito falou assim, recibado. Aí ele olhou assim, tinha uma estante cheia de recibo, e falou, o cara recebeu, ele assina, eu paguei, e tá ali, então não tinha nada. Nossa. E isso é um problema, porque muitos municípios no Brasil dependem muito de um orçamento que não é deles, né? Eles têm que ir buscar o orçamento em Brasília. E aí, nesse contexto, a gente tem, por exemplo, a PEC 66 agora, que está tramitando sobre essa questão, esse parcelamento. Qual é a influência dessa PEC para os servidores públicos que podem ser afetados por ela? Essa PEC 66 é coisas que acontecem no Brasil. Eles colocaram um monte de assunto misturado. Então, ela vem numa discussão orçamentária de desvinculação de receitas, ela vem com uma proposta de parcelamento de dívidas dos municípios, porque muitos municípios têm dívidas, né, de contribuições previdenciárias, e então ela vem nessa proposta de parcelar, e no meio enfiaram uma alteração lá no artigo 40, para que os municípios e os estados que não fizeram reforma ainda da Previdência, que se aplique automaticamente às regras da União. Isso é muito complicado, porque eu tenho uma realidade em cada regime próprio, né? E eu tenho municípios sem regime próprio. Então, você tem ali, dos mais de 5 mil municípios, cerca de 2 mil e pouco tem regime próprio. E eu tenho várias realidades ali. Então, o importante é que a gente pense que a gente tem que analisar cada situação de cada regime próprio, eventualmente diversificar custeio quando for necessário, não é? E a gente tem que ter reformas que espelham a realidade daquela situação local. Então, quando você vem com medidas assim que já faz de forma automática, eu vejo um risco muito grande, porque aí você vai ter uma aplicação automática de uma realidade que foi vista na União, né? Realidade essa, inclusive, está sendo muito questionada. Nós temos várias ADIs no Supremo questionando alguns pontos da reforma, alguns pontos nós já temos um sinal de que serão alterados. Então, mas é um problema, né? A questão dos precatórios, né? E o servidor público entra nesse universo porque ele vira um número. Então, para além de uma vida que está ali, que se dedicou a vida inteira para causa pública, que merece ser respeitado, que merece ter segurança jurídica, né? Ele vira um número, porque você é uma despesa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A nossa área ela é muito técnica e ela é social. A gente tem que conseguir um equilíbrio nisso. E é importante
esse trabalho que a gente faz no Instituto, né, de Direito Previdenciário, porque a gente tem exatamente essa missão. A advocacia previdenciária, os juristas na área previdenciária têm essa missão de mostrar muito bem o que são os institutos jurídicos, o porquê eles foram criados, para que na hora das alterações, das propostas, seja orçamentárias, seja das regras de aposentadoria, a gente não atropele certas situações, certos direitos que foram historicamente conquistados depois de um longo aprendizado do que é necessário minimamente de bem-estar. Então, eu me preocupo muito, até foi minha tese de doutorado, o meu livro é A Inseguridade Social no Brasil, exatamente porque eu questiono muito a gente alterar as regras sem analisar o principal ponto o objeto, que é o risco. Eu tenho que fazer análise científica do risco, porque se o risco mudou, eu tenho que fazer as alterações, seja no custeio, seja nos benefícios. Agora, se o risco é igual ou pior, e você simplesmente, por uma má gestão, você reduz direitos sociais de uma forma sem analisar criticamente as consequências disso na vida das pessoas, eu entendo que a gente pode ter, em algumas situações, o princípio da vedação do retrocesso. Então, a gente tem que analisar com muito cuidado e os juristas, né, na área previdenciária têm essa missão, primeiro, de trazer para a população esses direitos, porque efetivamente é muito difícil o direito previdenciário, porque ele é muito técnico e ao mesmo tempo ele é muito social e muda toda hora. E para os servidores públicos em especial, eles entenderem que agora temos novos paradigmas e que ele precisa se posicionar para que ele consiga manter bem-estar na vida, né, aposentada. Então, a gente tem esse trabalho muito educacional. Então, é importante a gente realmente estar falando, palestras, podcast, falando do tema, porque é orientar para o melhor benefício. Sensacional. Pessoal, eu falei aqui com a professora Thais Riedel. Professora, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente. A gente pode conversar aqui mais 1 hora. Eu sei que é um assunto muito extenso, mas tenho certeza que o objetivo aqui do podcast é provocar essas reflexões, esses pensamentos e aí imaginando futuros cenários. A gente sai daqui engrandecido. Muito obrigado mais uma vez pela participação. A gente se vê até a próxima. Eu que agradeço. Mando aí um abraço para todos que estão nos assistindo. Obrigado.